Saludos albinegros, saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui falar do sorteio da Copa Sul-Americana. Enfim, saíram os adversários do Santos para essa competição, enfim, continental que o Santos vai disputar aí neste período. É uma competição que é bastante difícil, porque só classifica um de cada grupo, né? Diferente da Libertadores, que classificam os dois primeiros. Então vamos falar dos sorteados, dar uma pequena prévia de cada um deles, mais ou menos a situação deles neste momento, para daí depois, quando fizermos os nossos pré-jogos, falaremos um pouco mais deles, até porque são times que o Santos nunca enfrentou, são times bastante diferentes, que não costumam inclusive estar na Libertadores, que é a competição que o Santos costuma participar. Então vai ser muito interessante aí explorar um pouco mais. Gosto muito da história, da cultura, do futebol latino-americano, então ansioso aí para ver como que vai ser o desempenho do Santos contra esses times. Falaremos deles, mas antes, sempre digo, né? Se inscreve no canal, deixe seu like, se você não for inscrito, dá essa força aí pra gente. Comente aí o que você achou dos adversários, se você já viu algum deles jogar, se você conhece esses adversários, quem que você teme, o que você acha que vai ser o futuro do Santos na competição. E vamos falar então do sorteio que foi realizado hoje, meio-dia. O Santos estava no pote 1, nós falamos já em outros vídeos quais eram os potes, então dá uma procurada lá, ou procurando na internet também, tá bem fácil de encontrar. E o Santos meio que definia também um pouco como que seria o rumo, né? Porque os times brasileiros, os times do mesmo país não jogariam juntos, né? Não cairiam no mesmo grupo. Então o Santos não poderia jogar com nenhum dos outros brasileiros, o que não deixa de ser uma vantagem. E acabou caindo com o argentino, porque meio que seria assim, um pouco mais difícil de escapar diante dessa circunstância. O Santos está então no grupo C com Banfield, da Argentina, Unión La Calera e Universidade Católica, que não é a Universidade Católica do Chile, né, que é o mais famoso. Unión La Calera é do Chile, Universidade Católica é do Equador. Então são aí os três times que nós enfrentaremos. Não sei se vocês tiverem interesse, eu posso até comentar depois os outros grupos. Vou tentar alguns destaques depois, mas antes vamos falar então dessas equipes e do que nós podemos esperar assim de cara desses times que o Santos irá enfrentar, né? Apenas uma pequena prévia, o Santos, falando primeiro do Banfield, que eu acho que vai acabar sendo mais complicado, é um time argentino, né? Times argentinos sempre dão trabalho, até o próprio Defensa e Justiça, tá? Nós escapamos do Defensa e Justiça, inclusive. Ele está na sexta colocação do Grupo A, com 11 pontos e 21 pontos disputados, sendo que tem 14 equipes. Vamos abrir aqui um pouco só para ver como é que funciona esses grupos. Então ele está no sexto Grupo A. O Grupo A, então, tem o Racing líder, o Defensa e Justiça em segundo, o União de Santa Fé em terceiro, o River Plate em quarto e o Newell's Old Boys em quinto. Então, Boca Juniors, Estudiantes, Independiente, Rosário Central, estão todos no outro grupo. Acho que 4 classificam para o mata-mata, não sei direito como é que é a regra do Argentinão. Mas, enfim, o Banfield está em sexto. E, nossa, qual que é esse time aqui? Clube Atlético... Não sei, tem muito time da Argentina. Enfim, tá na frente do São Lourenço. O São Lourenço tá no grupo do Banfield, o Talleres também, o Tucumã. Então, nos últimos jogos, o Banfield vem de... Bom, ele vai jogar contra o Argentinos Juniors no próximo fim de semana, mas vem de uma vitória sobre o Lanús em Lanús, e uma derrota para o União de Santa Fé em União de Santa Fé, e uma derrota para o Defensa e Justiça em casa. O Clube Atlético, uma vitória sobre o Clube Atlético Platense com 1 a menos fora de casa, e um 4-0 sobre o Rinácia e Esgrima. Acho que é o Rinácia e Esgrima. Acho que tem o Rinácia e Esgrima e o Rinácia La Plata, não sei. Enfim, algumas derrotas, algumas vitórias, assim. Sempre time argentino é difícil, né? Mesmo que seja menos conhecido. Dou aqui no UOL que o destaque é o Jesus Dátolo. Para quem se lembra, ele jogou no Atlético Mineiro, jogou no Inter. Então é o destaque do time.
E só para dar algumas informações, o Banfield já foi... Cadê? Vamos ver, títulos do Banfield. Eu gosto de ver apelido também. O Banfield tem 126 anos, foi fundado em 1896. O apelido é Taladro. Não sei exatamente o que significa, vamos procurar no nosso próximo pré-jogo. Já que o Santos deve começar contra o Banfield, né? Essa é uma informação interessante que nós daremos mais no futuro. Ganhou o Apertura de 2009 e ganhou outros subcampeonatos, não sei o que são esses subcampeonatos. Enfim, não é um time assim, de muito destaque, mas não é mesmo, a gente já sabe, né? Os grandes times lá são... Bom, são 5 times, né? Mas o River e o Boca são maiores, né? Os outros grandes são o Racing, o Independiente e o São Lourenço. Ganhou alguns amistosos, mas costuma disputar bastante a segunda divisão argentina, então venceu em 2013/2014 a segundona do Argentinão. O próximo time que nós vamos enfrentar, inclusive, pelo que eu vi, a ordem não é igual a da Libertadores, né? A gente está acostumado com a Libertadores, que é espelhada, então o Santos enfrenta tipo o time A, B e C, depois enfrentar o time C, B e A. Aparentemente não, o Santos começa jogando fora de casa contra o Banfield, depois enfrenta a Universidade Católica. Segundo o Diário do Peixe, a ordem vai ser fora, casa, fora, casa, casa. Então, o Santos começa enfrentando o Banfield fora e aí enfrenta a Universidade Católica em casa. A Universidade Católica é interessante porque ele é rival da LDU, que é a Liga Deportiva Universitária. Acho que o Equador deve ter tido o mesmo começo de futebol, assim, de instituição do futebol, que o Chile, que também tem a Universidade de Chile e a Universidade Católica, né? Então, no que nós vamos enfrentar é o Clube Deportivo Universidade Católica, que tem como apelidos Camarata, Trencito Azul e Chatoley. Vamos pesquisar esses apelidos depois. E que foi... Vamos ver que títulos que tem. Os maiores títulos são os subcampeonatos de 73 e 79. Não faço ideia do que seja, buscaremos também no futuro. E joga no Estádio Olímpico Atahualpa. Atahualpa é um nome muito bonito, ele é o nome de um líder nativo, eu acho que dos Incas, né? Acho que no Equador são os Incas, eu acho. E aí tem um poeta também, um escritor, poeta, que assumiu, assim, ele era descendente desse Atahualpa, e aí, só que, enfim, acho que ele acabou nascendo na Espanha, não sei a história, mas ele pegou esse nome, então se vocês procurarem lá, vai ter um Atahualpa, poeta e escritor também. A Universidade Católica do Equador, né, vem bem, é o terceiro na tabela com 8 pontos em 15 disputados, sendo que o líder é o Barcelona de Guayaquil, conhecemos muito bem, é o ex-time do Fabian Bustos, e também é um time que sempre dá trabalho. O segundo é a LDU de Quito, que é também bastante conhecida, né? Mas tá aí a Universidade Católica na frente do Emelec, na frente do Independiente, na frente do Delfim, que são times aí que nós enfrentamos recentemente. No último jogo deles, eles venceram fora de casa o Deportivo Cuenca, perderam do The Strongest na altitude, mas eles também têm altitude, né? Parece que... Deixa eu só confirmar aqui. Joga no Olímpico Atahualpa, é 2.850 metros de altitude. Então, um jogo que você já sabe que vai ser complicado pela questão da altitude quando for jogar fora de casa. Empatou com o Macará, 2-2. Empatou em 0-0 com o The Strongest pela Libertadores. Então, foi quando eles foram eliminados, né, acho que da pré-Libertadores, né, deve ser. Perdeu da LDU, ganhou do Bolívar, empatou com o Guayaquil City. Então também, assim, não é aquele bicho papão, tá em terceiro, mas ainda assim na frente de times com muitas participações tradicionais das Libertadores, né? O Emelec, que sempre dá trabalho, o próprio Delfim, que a gente enfrentou esses tempos, então aí vai ser o jogo da altitude do Santos. E aí, para fechar essa primeira fase, o Santos então deve jogar fora de casa contra o Clube de Deportes União La Calera, União La Calera do Chile, esse sim time chileno, cujos apelidos são Cementeros Rojos,
Máquina Cementeira e o LC, que é União La Calera. E é um time que tem um estádio com grama sintética, então vai ser aí a pequena dificuldade do Santos. Eu lembro de um jogo do Santos contra o... Ai, não vou lembrar, eu acho que era Santa... Não era o Santa Fé. Deportivo, alguma coisa do Peru, eu acho, em 2012. O gramado parecia uma quadra de tênis, assim, a bola quicava, que era um absurdo. O Santos acabou ganhando, mas foi meio sofrido, porque era muito complicado o domínio de bola. Então, preparem também para um jogo meio esquisito aí, né? É um estádio de Valparaíso, bastante famoso, acho que para um festival de música que tem lá, com 9.200 pessoas, então não é um estádio grande, não sei se é estilo Vila Belmiro, que 9.200 pessoas já dá uma sustância. E ele neste momento é o 11º do Campeonato Chileno com 7 pontos em 21 disputados, então não vem bem o Clube de Deportes União La Calera. Deixa eu só ver como é que está a classificação dele. Então o Cobresal é o primeiro, ele vem atrás do Colo-Colo, do Ñublense, do União Espanhola, do Everton do Chile, do Palestino, da Universidade de Chile, da Universidade Católica. Então vem abaixo de todo. Ele está acima do Atipato, por exemplo. Então não vem bem aí no campeonato, mas vem de vitórias. Bom, empatou com o Antofagasta, mas venceu o Ñublense, venceu o Atipato, empatou com o La Calera, empatou com o Palestino, empatou com o Everton. Empatou com o Ñublense, empatou com o Palestino, empatou com o Everton, aí perdeu do Cobresal. Então, muitos empates aí pro União La Calera. E a gente lembra, né? Só passa o primeiro, então é importante talvez arrancar o empate fora, mas as vitórias acabarão sendo muito importantes. Segundo o AS, então, o Santos e o Diário do Peixe, o Santos enfrenta o União La Calera fora de casa, aí enfrenta o Universidade Católica fora de casa e termina com 2 jogos em casa contra o La Calera e contra o Banfield. Esse é o caminho do Santos na Sul-Americana, lembrando que só o primeiro classifica e o primeiro se classificando vai enfrentar algum terceiro colocado que dá a Libertadores da América. Então, também aí virão times complicados. Eu vou até dar uma olhada assim nos times possíveis, assim, porque, bom, nós mesmos já fomos terceiro colocados da Libertadores, né? É o tipo de time que pode vir, né? Então, sei lá, no grupo A do Palmeiras, o grupo A do Palmeiras tá meio fraco, deve vir, sei lá, um Emelec, um Deportivo Táchira. Do Atlético também não tem essas coisas, deve vir um The Strongest, talvez um Libertad, que nos eliminou no ano passado. O grupo C o grupo C é complicado, já tem Estudiantes, Bragantino, Belo Sarsfield e Nacional do Uruguai. Então, qualquer um desses times é tradicional, é complicado. O Bragantino não é tradicional, mas é difícil, né? O Atlético Mineiro está no grupo do América Mineiro, do Del Valle, do Tolima, então times também bastante conhecidos. O Corinthians cai no grupo do Boca e do Deportivo Cali, então deve vir um desses aí, Corinthians, Boca e Deportivo Cali. No grupo F tem o Fortaleza, o Aliança Lima do Peru, Colo-Colo e o River Plate. Acho que o River passa, deve ficar entre Colo-Colo, Fortaleza, Aliança Lima. Acho que Fortaleza e Colo-Colo, vou colocar aqui. O grupo G tem Peñarol, Cerro Porteño, Colón e Olímpia. Interessante, né? Vai ter Cerro e Olímpia, vai ter o Superclássico Paraguaio no mesmo grupo. E, enfim, os demais nomes são o Peñarol e o Olímpia, mas talvez venha o Paraguaio. E aí o grupo do Flamengo, Universidade Católica do Chile, Sporting Cristal e Talleres da Argentina. Eu acho o Talleres um time muito complicado, talvez venha ele por aí. Então aí esses são os times possíveis para pegar no mata-mata. Então mesmo que consiga a difícil tarefa de ficar em primeiro no grupo, ainda vai vir uma pedreira do mata-mata. Então, bom, vamos por partes, vamos a jogo. Falando agora das datas possíveis, o Santos vai jogar... Então, o Santos estreia contra o Banfield 5, 6 ou 7 de abril. Então já na semana que vem, né? Não na próxima semana, na outra. Que vai ser logo depois do meu aniversário. Tem isso. Depois nos dias 12, 13 e 14 de abril. Então o Santos pode jogar aí no seu aniversário contra a Universidade Católica.
26, 27, 28, então vai dar um salto que possivelmente vai ter ou Copa do Brasil ou Brasileirão. O Santos, né, acho que começou abril, vai ser jogo meio de semana, fim de semana, jogo meio de semana, fim de semana, até acabar pelo menos a fase de grupos. Universidade Católica, a gente enfrenta 3, 4 ou 5 de maio, aí jogando fora. E terminamos em casa nas semanas do dia 17, 18 e 19 contra o União La Calera e 24, 25 e 26 contra o Banfield. Esse aí são as datas possíveis do Santos para essa Sul-Americana, que começa antes do Brasileiro, para o Santos, né? Então o Santos deve estrear no Brasileiro. Eu tô apostando que o Santos estreia dia 9, que é de sábado, e vai jogar dia 5, que é terça-feira, que é bem a cara do que acontece com o Santos, jogar na terça e no sábado. E aí, mas de qualquer forma, o Santos não tem jogos antes, então jogar na terça até não é tão ruim. O Santos, enfim, já pode ir pra Argentina lá se ambientar, e o Bustos mata a saudade dos parentes lá, então tá válido também. E aí só alguns destaques dos outros grupos da Sul-Americana. Então o grupo dos brasileiros, né? O grupo A não tem brasileiros, mas tem o Barcelona de Guayaquil, nosso conhecido, e do Bustos também. Contra o Lanús, acho que vai ser a disputa. O grupo B tem o Cuiabá, que vai pegar o nosso outro conhecido River Plate do Uruguai, e o Racing da Argentina. O grupo D tem o São Paulo, que vai enfrentar bastante altitude, né, porque vai enfrentar o Jorge Wilstermann. Vocês lembram? Foi aquele que jogou mata-mata contra o Vasco meteu 4 em casa, depois tomou 4 fora. Vai enfrentar o Ayacucho, que é do Peru e que eu acho que é altitude feroz também. E o Everton do Chile, que é longe só. Mas são times fracos, eu acho que não é. O mais difícil mesmo é a viagem em altitude. O grupo aí tem o Internacional com o Independiente de Medellín, então acho que vai ficar disputa entre os dois. E o 9 de Outubro do Equador e o Guairenha do Paraguai. O grupo F é o grupo do Atlético Goianiense, que vai pegar, aí eu acho, Pedreira, vai pegar a LDU e o Defensa e Justiça. Então vai ser um pau aí pro Atlético Goianiense. Daí também tem o Antofagasta do Chile. O Ceará caiu no grupo do General Caballero do Paraguai, do Independiente da Argentina e do Deportivo La Guaira da Venezuela. Então, acho que o Ceará disputa aí com o Independiente. O General Caballero deve ser fraquíssimo. O futebol paraguaio tá numa draga terrível e tipo assim, o Olímpia e o Cerro já não são lá essas coisas, que dirá o General Caballero. E o Fluminense, que era muito favorito e tinha feito resultado contra o Olímpia, acabou perdendo os pênaltis, caiu no grupo do Junior Barranquilla, ou seja, altitude, Oriente Petroleiro e União Santa Fé da Argentina. Acho que o Fluminense dá conta desse grupo, a dificuldade vai ser o jogo fora de casa contra o Junior Barranquilla. Então são essas as possibilidades aí do Santos nessa Copa Sul-Americana, que começa semana que vem. Possivelmente dia 5, mas talvez dia 6 ou dia 7 também. Contra o Banfield, na Argentina. Deixa eu ver só o nome do estádio do Banfield. No estádio... O Banfield, inclusive, ele é bem tradicional. Acho que ele chegou a ser cogitado como um dos grandes, assim. É na Ciudad Banfield do estádio Florencio Sola. Bonito nome. Vamos também pesquisá-lo mais no futuro. Então o Santos deve estrear aí no estádio Florencio Sola de Banfield, conhecido como Elencho. E estaremos aqui acompanhando para ver como será essa estreia do Santos. E assim que tiver a data confirmada, a gente fala aqui no Giro de Notícias, e depois, num dia antes, teremos pré-jogo desse Banfield e Santos que se avizinha aí. Vai ser o primeiro jogo do Santos depois desse intervalo, vai ser o jogo que vai ter a estreia do Maicon, do William Maranhão, que foi anunciado hoje. Então, muita coisa aí para acontecer até nesse jogo do Banfield. Certo, pessoal? Então, esse é o nosso vídeo, esse é o nosso grupo. Falamos um pouquinho aí dos times, mas falaremos mais ainda no decorrer da competição, certo? Torçamos muito para que o Santos consiga esse primeiro lugar para avançar, pelo menos ganhar um dinheiro, e aí a gente vê o mata-mata, o que é que rola. Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, diga o que você achou do grupo, diga quem você mais teme, quem você acha que vai disputar essa vaga com o Santos, se o Santos consegue a vaga tranquilamente ou se não. E no mais, pra cima deles. Abraço.